O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a liturgia de hoje nos coloca diante da figura de João Batista como a figura que vai desaparecendo para que o Cristo possa aparecer. Essa frase do Evangelho de João não é citada na liturgia de hoje, mas ela capta a essência do Evangelho de hoje. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Oportet illum crescere, me autem minui. Jesus tem que crescer e nós temos que diminuir. E esta é a essência da santidade. No Evangelho de hoje, as pessoas vão lá interrogando João e as respostas que ele dá são cada vez menores.
João diz: eu não sou o Messias. É um não eu. Eu não sou o Messias. Depois, segunda resposta: não sou. E terceira resposta: não. É como se fosse um eco que vai diminuindo aos poucos. Só ficou não. Não eu, não eu, não eu. Por quê? O que é a santidade? A santidade é exatamente isto. Um santo é uma pessoa que se uniu tanto a Deus, que ele pode dizer: eu vivo, mas não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É nosso Senhor Jesus Cristo quem vive em mim, como diz São Paulo aos Gálatas. Só que a gente perde um pouco a noção do que é a verdadeira santidade. Se você for perguntar para a maior parte das pessoas o que é ser santo, as pessoas vão responder: ser santo é não pecar. Ser santo é obedecer os mandamentos. Aí quando uma pessoa consegue seguir os mandamentos e não pecar, fulano é santo. Mas por que ele é santo? Ele é santo porque ele não rouba, porque ele não mata, porque ele não comete adultério, porque ele não desonra o pai e a mãe, porque ele não. Mas isso não é santidade. Se você parou de pecar, então, que bom que você parou de pecar. Mas então você está na estaca zero. Porque parar de pecar é chegar no zero. Porque enquanto você peca, você está no negativo. Você está no vermelho. A sua conta bancária está no vermelho. Você vai pecando e vai comendo os juros do cheque especial, entendeu? Vai rolando a dívida, aquele negócio vai aumentando. Muito bem, você vai, se confessa, muda de vida, muito bem, ótimo, parou de pecar, parou de dever. Estamos na estaca zero. Agora vamos começar a vida cristã. Vamos começar a vida de santidade. Não basta parar de pecar. Você tem que amar. A santidade é o amor. Mas como é possível que seres egoístas como nós, como é possível que pessoas egoístas como nós somos egoístas, nós sejamos capazes de amar? Nós precisamos da ajuda de Deus. É aquilo que nós, na doutrina espiritual, chamamos de união transformante. Você vai se unindo a Deus e Deus vai transformando você e tornando você capaz de amar. Mas para que Deus torne você capaz de amar, existem duas fases nessa purificação. São João da Cruz, ele faz uma comparação explicando como é. Você imagine que você tem lá a madeira, não é? A madeira verde. Como é que você faz? Primeiro você começa a esquentar aquela madeira para que ela se transforme em carvão. Mas nesse processo, a madeira começa a ficar mal cheirosa, ela fede. Depois ela vai perdendo, né, as suas características, vai ficando cada vez mais negra, cada vez mais escura, cada vez mais preta, até que virou carvão. Essa é a primeira parte. A primeira parte da nossa purificação é uma coisa muito negativa. A gente tem que se livrar das coisas ruins. Tantas coisas ruins que estão na nossa vida, que estão encardidas dentro de nós. O Padre Léo costumava chamar o diabo de encardido,
mas nós também somos encardidos. A gente tenta se purificar, mas se Deus não entrar com a água sanitária, né, não vai adiantar, não vai sair aquele encardido. Nós precisamos nos purificar. A segunda parte, São João da Cruz então diz, é a parte em que a gente vai se unindo a Deus, e a madeira então se une ao fogo, de tal maneira que quando você olha para uma brasa, você vê que a madeira se transformou em fogo. Ela está igualzinha ao fogo. Assim somos nós. Assim é a nossa união com Deus. Nós precisamos nos unir a Deus de uma tal maneira que nós possamos realmente ser fogo junto com o fogo de Deus, amar como Deus quer que nós amemos. Essa é a grande experiência da santidade. Não é só a purificação, mas é também o início da santidade, de a gente realmente começar a amar Deus, a gente realmente começar a se unir a Ele, a gente realmente começar a ser amigo de Deus como quem o ama e quem o ama verdadeiramente. Então nós precisamos passar por estas fases espirituais para poder amar. Você vai chegar e dizer assim: padre, tudo bem, a teoria está bonita, e aí na prática como é que a gente faz? Então na prática eu vou dar algumas dicas práticas que complementam a palestra que eu dei hoje de manhã sobre Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. A palestra #Projeto Segunda Morada, né? Então, qual é o caminho que a gente deve trilhar? Veja só, vamos ser bem concretos. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Diz assim: com a graça de Deus, eu sou batizado, filho de Deus. Ótimo, que beleza, você é batizado. Então quer dizer o seguinte: se você foi batizado e se você está em estado de graça, ou seja, está sem pecado mortal, eu falei para vocês, né? A história de parar de pecar, eu já estou descontando. Você parou de pecar. Ah, mas eu não parei. Então toma vergonha na cara, vai para o confessionário e confessa, acabou, né? Se arrependa, larga de ser sem vergonha e vamos começar uma vida cristã verdadeira. Mas como é que a gente faz agora para começar a amar? Não só parar de pecar. Você estava no -10, agora você está no 0, estaca 0. Você foi batizado, está em estado de graça. E agora, padre, o que é que eu devo fazer? Bom, o que você deve fazer é o seguinte: em primeiro lugar, você tem que desenvolver a sua fé. Por quê? Ah, padre, para com isso. O senhor não está falando com criança da catequese. Eu tenho mais de 30 anos de caminhada. Eu quero que o senhor me dê um conselho para eu crescer de verdade. Pois é, esse é o conselho que eu te dou. Mesmo que você tenha 30 anos de caminhada, você precisa aumentar a sua fé. A fé é uma realidade que precisa crescer todos os dias. Todos os dias. Você precisa crescer na fé. Até os grandes santos têm que continuar crescendo na fé. A fé, ela não para de crescer aqui nessa vida. E qual é o problema da maior parte das pessoas que não crescem espiritualmente? As pessoas acham que a solução está em amar mais. Sim, é verdade, a solução está em amar mais. Mas como é que você chega no amor se não tiver fé? A nossa vida espiritual, ela é um edifício onde a base do edifício é a fé, e o último andar é o amor. Mas veja,
se não tiver uma base sólida, uma base profunda, o edifício não cresce. Eu não sei se vocês já viram que para construir um prédio de 10 andares, de 20 andares, de 30 andares, uma torre alta, é necessário fazer uma base muito profunda. Se você vai fazer a sua casa, que é só um andar, é só o térreo, mesmo assim você tem que fazer lá as sapatas, o baldrame, você tem que cavar. Vários meses da construção, você só cava buraco e vai enfiando concreto dentro da terra. Mas é só um prédiozinho de um andar que você vai construir, então você não precisa de uma grande base. Mas se você quer ter um arranha-céu, você precisa ter uma base profunda. Isso quer dizer o seguinte: o tanto que o nosso edifício espiritual crescer no amor, ele tem que se arraigar na fé, tem que ter uma raiz profunda. É como uma árvore. A árvore, quando ela cresce, ela não cresce só para cima, ela cresce para baixo, em profundidade. Ela vai, sim, jogando os seus ramos para o alto, e esse ramo que vai para o alto é o amor, mas ela também precisa cavar mais profundamente, porque uma árvore que é frondosa, que tem muitos galhos e é muito alta e não tiver raízes profundas, na primeira tempestade ela é arrancada e jogada no chão. É ou não é verdade? Então assim é a nossa vida espiritual. Se você quer ser um santo, que ama a Deus de verdade, que ama a Deus com um amor heróico, como os grandes santos, que eram uma brasa ardente de amor, você precisa de mais fé. E a fé tem que crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí você vai dizer assim: Padre Paulo, e agora? Como é que eu faço para crescer a fé? Aí vem a maravilha. A maravilha é o seguinte: é só pedir. A fé é uma dessas orações, o pedido de receber a fé é uma dessas orações infalíveis. Se você pedir para ganhar na Mega Sena acumulada, isso não é infalível. Pode ser que Deus conceda a você essa graça, mas o mais provável é que Ele não vai ouvir sua oração. Agora, se você pedir para ter mais fé, Deus vai ouvir sua oração. Isso é infalível. É uma oração infalível. Deixa eu dizer para você: se você pegar uma prostituta, se você pegar uma pessoa que vive, não é como se diz hoje em dia, um profissional do sexo, um prostituto, um garoto de programa, se você pegar uma pessoa de vida desregrada e você ensinar para esta pessoa a pedir a fé com sinceridade, a pedir a fé com humildade, a pedir a fé todos os dias com perseverança, é infalível. Essa pessoa vai mudar de vida. Se você ensinar para uma pessoa a pedir com sinceridade a fé, só tem duas alternativas: ou ela para de pedir e vai continuar na ruaça, na sem-vergonhice e no pecado, ou ela, pedindo, vai mudar de vida. Isto é inquestionável, é uma certeza absoluta. Mas a pessoa tem que pedir com sinceridade. Você tem que chegar a dizer: creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Todos os dias, quando eu vou rezar, a primeira coisa que eu faço antes de rezar é: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé, porque a minha fé ainda é muito pouca, e é por isso que eu sou muito pouco santo. A minha fé precisa ser maior. E se você pedir a fé, e pedir mais, e pedir cada vez mais, você terá a fé. Eu desafio você que está aí em casa, que não tem fé, que está aí zapeando na TV,
e por acaso parou e está vendo um padre falar, vamos ver o que esse padre está fazendo aí, está falando. Eu desafio você que está aí em casa me ouvindo. Peça a Deus a fé todos os dias. Se você pedir a fé, você terá a fé. Você tem que pedir com sinceridade, você tem que pedir com humildade e, é claro, tem que pedir com perseverança, porque ela é infalível, mas não quer dizer que vai ser hoje, não é automático. Você tem que pedir, porque a fé, ela vai vindo e ela vai crescendo e ela vai crescendo até que finalmente ela transforma a sua vida. Então, o primeiro passo que você precisa dar para ser um santo, para realmente começar a amar, e amar de verdade, e amar de forma cada vez mais generosa, é pedir a fé. Pedir a fé em Deus. E a fé, ela significa o seguinte, que você precisa realmente acreditar, crer, dar o seu amém àquilo que Deus te revela. Por exemplo, com relação aos pecados. Com relação aos pecados. Uma coisa é pecado não porque você sente. Eu não sei, os padres que estão aqui concelebrando, mas eu acho que todos nós já ouvimos isso no confessionário. E é uma coisa muito triste ouvir esse negócio no confessionário, que é o seguinte: você chega lá no confessionário, a pessoa chega e diz: padre, o pecado que está mais me machucando é o seguinte. Mas o que quer dizer mais me machucando, meu filho? Você está ofendendo a Deus. E o problema não é o que é que você está sentindo. Você, às vezes, o pecado que está mais machucando você não é o seu maior pecado. Você vai e pergunta para a pessoa: qual é o seu pecado? Ela diz: o que está mais me machucando é que eu, sei lá, dei uma resposta maleducada para minha mãe. Aí você começa a cavar os pecados da pessoa no confessionário, vai perguntando. Aí você descobre que a pessoa está em adultério, que a pessoa afundou na bebida, na pornografia, etc e tal, um bando de coisa. Mas o que estava machucando ela quer dar uma resposta grosseira para a mamãe. Gente, nós temos que crer. E crer é o seguinte: Deus revela aquilo que é pecado. E eu posso nem sentir que seja pecado. Tem uma coisa lá que Deus diz que é pecado. Eu acho que não é pecado não, mas Deus revelou. Você tem que ter fé, você crê. E por isso você rejeita. E por isso você detesta aquele pecado, porque você tem fé em Deus, no Deus que revelou. Mesmo que você não sinta que é pecado, Deus revelou que é pecado, você precisa detestar aquilo. Você precisa realmente detestar, porque Deus revelou que é pecado. E você precisa crer, porque Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe o que é bom para você. Então, quando você começa a ouvir Deus e crer no que Ele ensina, a sua fé vai crescendo. A fé teologal, a fé virtude que é infusa, que é derramada por Deus no seu coração, vai crescendo, é uma graça de Deus. A fé você não compra na esquina, você não empresta, você não aluga, você não faz leasing, você não faz crediário, não tem carnê para comprar fé, não tem nada disso. A fé ou você pede para Deus ou você não terá. Então você precisa pedir mais. Creia no que Deus te diz. Mas atenção, tem gente que acha que tem fé, mas não tem. Por exemplo, os hereges. Os hereges acham que tem fé, mas eles não têm fé. Herege não tem fé nenhuma, zero. Fé sobrenatural, fé infusa no coração, eles não têm fé nenhuma. Eles têm uma fé humana. Por quê? Como é que é o herege? Vou lhe dizer como é que é uma pessoa com a fé reta. Uma fé reta. A igreja, ela é aquela que prega
a verdade da palavra de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a igreja de 2000 anos me ensina que uma coisa é verdade, e eu vejo que é a igreja de 2000 anos que me ensina isso, parou, eu já mudei de ideia. Isso é fé. Eu não sou exemplo para ninguém, mas deixa eu exemplificar você com uma coisa que aconteceu comigo na 6ª série. Na 6ª série, eu era ariano e não sabia. Hoje nós estamos na festa de São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, que são 2 santos que lutaram contra o arianismo. Muito bem. Está na 6ª série. A professora, ela começou a ensinar, professora de religião, lá no colégio salesiano, lá em Cuiabá. A professora de religião começou a ensinar e disse assim: não me venham com esta conversa de quem é o pai de Deus, quem é a mãe de Deus, porque Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus é eterno. E o colega que estava do meu lado, me lembro até hoje o nome dele, Mauro, disse: mas Jesus tem pai, Jesus tem mãe. E eu, heregezinho, disse: mas Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Veja só, eu não sabia que Jesus era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas por nome, etc. Eu não sabia. Eu achava que Jesus era o Filho de Deus, sim, mas eu não sabia que Ele era Deus, eu era ignorante. Na verdade eu não era herege, eu era ignorante. E aí, eu fui pesquisar, e quando eu descobri no catecismo que era verdade que Jesus é Deus, eu mudei de opinião na hora. Na hora, não precisou me convencer não. Se a igreja estava me ensinando que Jesus é Deus, é porque Jesus é Deus mesmo, e eu mudei de opinião. Se a igreja de 2000 anos está ensinando você uma coisa, e você, por ignorância, não sabia, quando você fica sabendo, você muda de opinião na hora. Isto é a atitude de quem tem fé. Mas qual é a atitude do herege? O herege, a palavra hairesis quer dizer escolha. Ele escolhe no que é que ele vai acreditar. Aí ele vê o ensinamento da igreja. A igreja diz que Jesus é Deus. Aí ele diz: isso eu acredito. Mas aí a igreja vai e ensina que Maria subiu aos céus. Ah não, isso aí não acredito. Não vou acreditar porque não tem que me convencer. Gente, quem tem fé não precisa ser convencido. Se você tem fé, você crê. Porque Jesus deixou a sua igreja para nos ensinar a verdade. Nenhum papa, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum catequista, nenhum membro da igreja católica pode mudar a fé da igreja. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Nós estamos aqui celebrando São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo, que viveram no século IV. E nós temos a mesma fé deles. Não tem esse negócio, a fé tem que progredir, tem que se adaptar aos tempos modernos. Por quê? Porque é muito careta esse negócio aí de dizer que não pode divorciar. Agora a sociedade é outra. É muito careta esse negócio aí de dizer que masturbação é pecado. Agora masturbação é virtude heróica. É muito chato esse negócio aí, essa igreja antiga, ultrapassada.
Agora, depois de Freud, a gente tem que adaptar. Gente, a verdade é a mesma ontem, hoje e sempre, amém? O veneno mata há 2000 anos atrás, o veneno continua matando hoje. E se eu vejo que os apóstolos tinham uma fé, que São Basílio, 4 séculos depois, tem a mesma fé, que Santo Agostinho, 1 século depois, tem a mesma fé, que Santo Tomás de Aquino, depois, no século 13, tem a mesma fé, que Santo Inácio, no século 16, tem a mesma fé, São João Bosco, no século 19, tem a mesma fé, que o Padre Pio, no século 20, tem a mesma fé, e que nós, no século 21, temos essa mesma fé, eu posso estar tranquilo que eu estou na igreja de Jesus Cristo. Ah, não, mas padre, eu não aceito esse negócio não, ó, porque assim, esse negócio de confessar com o padre, eu acho que esse negócio de confessar com o padre já era. Não, eu me confesso direto com Deus. Mas meu irmão, você lê no Evangelho, São João capítulo 20, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Aí você vê ao longo dos séculos a igreja praticando o sacramento da confissão ao longo de 2000 anos, e ainda hoje ela continua praticando o sacramento da confissão. Quem é você, petulante e arrogante, para dizer o que é certo e o que é errado? Você abaixa a cabeça e diz amém. Então vocês compreendem por que é que Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, nos diz que os hereges, eles não têm fé teologal, eles não têm essa fé infusa, eles não têm essa fé que é dom de Deus, eles têm uma fé humana. Eles até acreditam em Jesus, mas eles escolhem no que eles querem acreditar. Gente, a fé é um ato único. Santo Tomás, na Suma Teológica, na Prima Secunde, na primeira sessão da segunda parte, ele tem uma pergunta lá que ele pergunta assim: será que a fé é única, é una? E por que é que ele pergunta isso? Ele pergunta isso porque parece que a fé é múltipla, porque a gente crê em tanta coisa, né? Os artigos da fé: eu creio que Jesus ressuscitou, creio que Maria subiu aos céus, creio que nos 7 sacramentos, eu creio na moral da igreja, nos 10 mandamentos, nas coisas que são proibidas, etc e tal. Parece que eu creio em tanta coisa. E São Tomás de Aquino pergunta: será que a fé é única? E ele responde: a fé é única. Sabe por quê? Porque eu só preciso acreditar numa coisa: no Deus que me revelou todas estas coisas. O resto é decorrência disso, o resto é preenchimento. Eu acredito no Deus que revelou e que transmite essa revelação através da sua igreja, através dos 2000 anos que nós temos aí de história. Se eu acredito no Deus que revelou e que transmite essa fé ao longo de 2000 anos, esse ato de fé, ele é único, é um monobloco. Eu creio uma vez e o resto é enchimento. O resto eu vou descobrindo no que é que eu creio mesmo. Eu vou sabendo, mas no que é que eu creio mesmo? Eu criei, mas eu não estudei o suficiente. Vamos lá, no que é que eu estou crendo? O ato de fé, ele é único, é um bloco só. Você aceita tudo e de uma vez. Não tem esse negócio: eu creio nisso, mas nisso eu ainda não creio. Porque se você crê nisso e nessa outra coisa você ainda não crê, é porque na verdade você ainda não tem fé divina. A sua fé é uma fé humana. Você está querendo ser convencido. Mas Deus que revela, Ele não engana ninguém e nem se engana. Deus não pode se enganar. Ele não pode dizer uma coisa para nós e depois chegar e dizer assim: gente, eu errei, apaga, é outra coisa. Não, Deus não faz isso. Deus não revela e depois muda de ideia. Deus revela de uma vez para sempre, de uma vez por toda. A gente crê e a verdade é ontem, hoje, sempre. É a mesma verdade, é a realidade, é a fé que a gente precisa ter. Então a gente precisa aumentar essa fé. Quando você reza, você pega a palavra de Deus e você vai rezar com a palavra.
a leitura orante da Bíblia. Você pega lá, né, o livro do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no dia a dia, você vai fazer a sua leitura bíblica, etc. Você está simplesmente aprofundando, você está colocando conteúdo naquele ato de fé que você já realizou, e você vai crescendo naquele ato de fé, e você vai aumentando a sua fé, e a fé vai crescendo. E a maravilha é a seguinte: a fé cresce, 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 até que finalmente ela fica colada com a caridade, com o amor. Esse é o caminho da santidade. É por isso que a verdadeira santidade é o amor. Eu comecei essa homilia dizendo isso. E eu estou dizendo que a gente precisa amar Deus, e amar cada vez mais. E você me ouviu falar longamente a respeito da fé, e você ficou se perguntando assim: mas padre, o negócio não era amor? Por que o senhor está falando da fé? É porque é assim, quando você cresce na fé, e a fé vai crescendo, e a fé vai crescendo, e a fé vai crescendo, chega uma hora que a fé se une à caridade e ao amor, e você começa a viver a partir da fé, ou seja, você começa a amar de verdade. E é assim que acontece. Só que você precisa rezar todos os dias, meditar a palavra de Deus todos os dias, meditar as verdades da fé todos os dias. Pega uma verdade do catecismo e vai para o sacrário e vai dizer: Jesus, eu quero entender isso daqui, não entender racionalmente, eu quero que isso caia no meu coração como uma verdade salvífica, uma verdade que me salva. E você vai crescendo de fé em fé. A carta aos Romanos diz isso. A carta aos Romanos diz: o justo, ou seja, o santo, o justo vive da fé. E a carta aos Romanos diz: e ele vai crescendo de fé em fé. É isso, a gente tem que crescer de fé em fé, até que finalmente a fé se une à caridade. Santo Inácio de Antioquia, um grande santo do início da igreja, em uma de suas cartas, as famosas 7 cartas dele às igrejas da Ásia, ele diz que não existe nada no ser humano, na criação, né, que nós possamos dizer que é mais unido do que o amor e a fé. A fé, quando ela se une ao amor, a fé, quando ela se agarra com o amor, aquilo se torna algo inabalável, se torna algo maravilhoso. Mas para isso a gente precisa passar por um processo de purificação. É aquilo, eu termino recordando aquela comparação de São João da Cruz. São João da Cruz diz: é como a madeira, você precisa ir queimando primeiro. Você precisa ir queimando as suas opiniões, os seus gostos, as suas manias, de tal forma que você seja um homem de igreja, uma mulher de igreja, e você não tenha outras opiniões que não sejam a opinião dos santos, a opinião da igreja de 2000 anos. Quando Santa Teresa d'Ávila morreu, sabe qual foi a última palavra de Santa Teresa d'Ávila? A grande santa. Em 2015 nós celebramos os 500 anos do nascimento de Santa Teresa d'Ávila. Essa grande santa, reformadora do Carmelo, a última palavra que ela disse: enfim, sou filha da igreja. Ou seja, enfim, eu creio firmemente, de forma inabalável, eu entrego a minha vida para tudo aquilo que a igreja sempre acreditou, para tudo aquilo que a igreja sempre professou, sempre ensinou. Eu sou simplesmente isso, uma filha da igreja. Eu quero crer e crer cada vez mais, e é esta fé inabalável que irá crescer, 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 até que finalmente ela se transforma em caridade. Se você anda rezando, rezando, rezando e rezando, e ainda não ama, se você ainda não ama, continua no seu egoísmo, é porque a sua fé ainda é muito fraca. Você está rezando errado. Precisa rezar mais, e rezar pedindo a Deus: transforma o meu mundo interior. Eu preciso ser transformado. A madeira, ela tem que queimar
e se transformar em carvão, até que as minhas opiniões desaparecem, fica só o carvãozinho. Nesta hora entra o fogo e transforma o carvão em chama, em brasa viva, e a madeira então se transforma com o fogo. É a fé que se uniu ao amor. É aí que acontece a transformação, a união transformante. Isso é a santidade. A santidade não é só parar de pecar, a santidade é amar, mas para isso acontecer, a gente tem que crescer de fé em fé, de fé em fé, porque se não houver isso, a gente não vai conseguir realmente ir para frente. Gente, vejam, é muito importante a gente crescer nessa realidade, crescer nessa realidade da fé. Então você vai colocar isso em prática na sua vida. Você vai sair daqui e você vai rezar. Você vai dizer para Deus: meu Deus, aumenta a minha fé, eu quero crer mais. Você vai parar de questionar o ensinamento da igreja dos santos. Você vai dizer assim: padre, como é que eu sei qual é o ensinamento da igreja? Uai, o catecismo está aí. O catecismo está aí. A vida dos santos está aí. Ai, padre, mas olha, eu li na última revista do último teólogo, da última novidade, que não é mais assim. Meu irmão, você está querendo dizer para mim que eu vou deixar de andar pelo caminho que os santos já caminharam para ir numa aventura de um teólogo que eu não sei nem que vida que ele tem? Você está louco? Eu tenho aqui um caminho, uma autoestrada, com 4 faixas, sinalizada, iluminada, com asfalto lisinho. Você quer que eu entre numa picada aberta no mato por um maluco que eu nem conheço? Eu vou ficar no caminho dos santos. Se você quiser ir pela picada do mato, do novidadeiro, pode ir, por conta e risco seu. Eu não vou. Eu não vou. Como tem gente que fica dizendo: agora é diferente, a gente tem que ser diferente, tem que ser diferente. Meu irmão, seja diferente por sua conta e risco. Eu vou fazer o que os santos fizeram, eles chegaram lá e eu tenho esperança de chegar. Agora, você quer novidade? Vai para a tua novidade. Vai para a sua novidade. Mas geralmente, a novidade é o caminho dos soberbos. É o caminho de quem não tem fé. É o caminho de quem não quer obedecer. A obediência da fé, nos diz São Paulo. A novidade é o caminho de quem não tem fé. É o caminho do soberbo. Por quê? Porque você não quer ser filho. Você quer fundar a sua igreja do seu jeito, da sua dinâmica, da sua novidade. Você quer ser o cara. Eu não quero ser o cara. Eu quero ser pequenininho. E finalmente, para concluir aqui, uma pequena anedota que aconteceu na minha vida. Um dia, eu estava lá em Cuiabá, na minha paróquia. Nossa paróquia tem 8 comunidades. Uma das comunidades é a comunidade, a Capela Nossa Senhora Aparecida. E eu entrei para celebrar a missa. Quando eu entrei para celebrar a missa, eu olho para o Ministério de Música. Tem lá um menininho de 4 anos de idade, que era meu afilhado, que estava com um violãozinho de plástico, junto com o Ministério de Música, tocando. E com seriedade. Com seriedade. O Ministério de Música tocava, ele pegava o violãozinho, terminava a música, ele parava e ficava quieto, olhando para mim assim, fazendo cara de quem estava entendendo tudo. Depois, o ministério começava a tocar outra vez e ele, com toda a seriedade. Ele estava ajudando no Ministério de Música? Não. Ele estava tocando alguma coisa? Não.
mas ele estava muito bem acompanhado com excelentes músicos que estavam fazendo uma bela música. Assim somos nós na companhia dos santos. Gente, deixa eu dizer para vocês, eu não estou aqui dando uma de santo. Eu não sou santo. Infelizmente, desgraçadamente, vergonhosamente, eu não sou santo. Mas eu estou muito bem acompanhado. Os meus irmãos mais velhos, os santos, eles sabem louvar a Deus. Eles são um ministério de música maravilhoso que cantam para Deus uma canção nova. Cantam para Deus um canto novo. O máximo que eu posso pretender é ser papagaio de pirata. É ficar no ombro do pirata repetindo o que todo mundo fala. Eu só quero repetir para vocês o que os santos disseram. Então, eu pedia para vocês que hoje vocês fossem para casa e não dissessem assim: ai, o Padre Paulo nos ensinou com a sabedoria dele. Eu pediria a vocês o contrário. Que vocês dissessem: o que é que o Padre Paulo falou lá na missa? Olha, ele ficou calado. Ele não disse nada. Ele só repetiu e nos ensinou o caminho que os santos ensinaram. Esse é o caminho. Esse é o caminho da igreja. E é assim que a gente deve ser. E é assim que devem ser os padres. Deixa eu dizer para vocês, seminaristas, os padres devem ser assim. Um padre de verdade, quando ele fala, ele está com a boca fechada. Quando ele fala, ele está calado, porque o padre recebe a missão de não dar a sua opinião. Esse povo que veio aqui, eles não vieram aqui para ouvir a opinião do Padre Paulo. Para isso eles teriam ficado em casa. Eles vieram aqui para saber a verdade de Deus, amém? Então a gente faz muito favor quando a gente não atrapalha, né? Ou seja, muito ajuda quem não atrapalha. Então a gente tem que ser isso. Tem que ser essas pessoas. Isso vale para você que é pai de família, para você que é mãe. Não queira ensinar seu caminho. Ensine o caminho dos santos. Aumente a sua fé. Faça desaparecer as suas opiniões. Siga o caminho seguro, certo, inquestionável, que leva para o céu. O caminho dos santos, com a graça de Deus. Amém.